Muito boa tarde para você, o seu programa, o nosso programa Entre Família está começando nas tardes do Brasil, por que não? Sem limites, sem fronteiras pela internet. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí, ó, no celular, em casa, no consultório. Eu não sei onde você tá, viu? Mas você está no melhor canal neste momento e no programa da tarde aí, que é o Entre Família. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Quem sabe pode ser que você tenha já passado por alguma situação desconfortável, aí levando em conta a sua aparência, ou a cor da sua pele, ou essa questão financeira. Vamos falar do que, Cris? Preconceito. Você Preconceito, né? Você que rotula é preconceito, Exatamente. né? Você colocou a pessoa num patamar ou colocou ela por baixo, raso, por quê? Pela cor, pelo dinheiro, por várias formas aí. E segundo as pesquisas, Carol, parece que aumentou, né? Exatamente, o Instituto Datafolha, ele mostrou que aumentou o número de pessoas que já sofreram preconceito. E aí a gente está falando de diversos níveis de preconceito, né? Você imagina que tem gente que pode sofrer preconceito só pelo sotaque. Olha aí, olha, engraçado o seu sotaque, olha que expressão é essa. Será que isso é de acordo? Ah, não, Cris, você já está exagerando, será? Será? Agora, Carol, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, 83% dos brasileiros se dizem não ser preconceituosos. Só que 73% já usaram uma frase como essa. 45% dos brasileiros já sofreram, mas metade nunca ficou quieto. Omitiu, ficou... Segurou, guardou pra si. Não sabe como se defender. E porque também tem aquela coisa assim, será que ele... Ah, não, bobagem, né? Bobagem, não vou ligar assim. E quanto menos você ligar, melhor, né? Olha, é o seguinte, é importante que você, primeiro ponto, avalie se há um preconceito em você. Depois, se você está passando algum tipo de preconceito, quais são as ferramentas que você vai utilizar aí, emocionais, sociais, para se livrar disso aí? Vamos falar sobre esse assunto hoje? Vamos então o seguinte, ó, depois do intervalo, a gente tem uma dinâmica que vai aqui abrir os horizontes de vários preconceitos. E eu quero saber se você já usou essa frase ou não, mas é depois do intervalo, Carol. A gente volta já. Entre Família de volta. Eu falei que era bem rápido esse intervalo, viu? 30 segundos aqui, a gente estava aqui cronometrando, viu? Agora é o seguinte, nós vamos agora para uma dinâmica diferente. Você que assiste o Entre Família a todo momento está acostumado. A gente tá aqui, vai correndo ali, ó, sentar, conversar com os nossos convidados. Agora não, logística mudou. É isso aí. Em casa você não muda a logística também, de vez em quando muda os móveis de lugar. Pega o sofá, muda pra lá, pra cá. E outra, só pra dizer que não é dominado. Hoje não vou lavar louça, ninguém me manda. Não, vou lavar só amanhã. Aqui também, senão tem que ir pra cá. Por quê? Não, é isso aí. Pra cá agora, aqui. Não, te manda sim, esse negócio aí. Não, eu ia deixar passar, mas não. Não? É porque se a esposa falar, vai lavar a louça, você vai ter que lavar, Cris. Mas tudo bem, vamos falar de outra coisa, que nós estamos falando de preconceito. Vamos lá falar aqui desses assuntos. Petra Rosa, nossa psicóloga aqui, tá quase oficial, né? Número de vezes que ela já veio aqui. O pessoal de casa tá falando, é a Petra que tá aí, né? Tem uns que falam PP já. Rosinha, né? Nossa, já vai. intimidade. A intimidade é um problema. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, tô feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E ele, que já é de casa, né? Pastor Felipe Amorim aqui Esse também. quinto agora é meu aqui, entendeu? Isso aí. É isso mesmo. Esse papai de Filipão tem aqui. Filipão tem aqui no programa, aqui, com Não certeza. entendo nada de futebol, mas o nome eu tenho. Mas as jogadas da fé que são mais importantes. É isso aí. É aquele trabalho tático da comunhão com Deus. E, claro, e participar com a gente aqui. Que de um é o que tema importa. tão importante. Vamos lá falar aqui. Agora, nós temos aqui algumas placas que só nós estamos vendo. Quem tá em casa não tá vendo nada aqui. Eu sempre quis esse negócio do Eu programa. porque também, em casa eu nunca sabia. também. Você estava em casa, meu Deus, eu queria estar lá. Eu queria estar do lado Agora eu tô de aqui cá. no programa, entendeu? Eu já sei as Isso. frases. Muito bem. Eu sei. Mas a gente finge que não sabe. Tá, Tem aqui algumas surpresa, frases, a gente não sabe bem o que é. Nós vamos estar virando para discutir essas frases aqui. Podemos começar de cá ou com as damas? Vamos com a placa rosa com a Petra Rosa. Placa rosa com a Petra Rosa. Pode virar aí Tcharam! pra gente a nossa primeira frase. Opa! Ela é linda de rosto. Ela tem um rosto tão bonito. Olha. E o que significa isso? E aí, meus queridos? E aí? Quer dizer que ela pode... Isso é muito usado quando a mulher é mais gordinha, cheinha, né? Fala assim, nossa, o rosto dela é tão lindo. Mas aí toda ela, então, quer dizer que Na verdade, não. essa só o rosto. frase não quer destacar o rosto da mulher, que é bonita. Na verdade- Quer destacar o restante que a pessoa considera que não é bonito. Aí você matou a charada. É isso aí. Né? Ou seja, se você já usou essa frase, com certeza você está entendendo que essa é uma frase que incomoda, viu? Porque essa é a verdade. A gente não está falando da beleza do rosto, não. A gente está falando que o restante é que não está legal. Agora, Petra, é o seguinte, ó, se a pessoa está em casa dizendo assim, não, mas eu
eu achei o rosto dela bonito, então eu sou preconceituoso. Então, na verdade, você tem que rever os seus conceitos, porque existe um preconceito estrutural. E aí é subliminado na sua mente e você acha, não sou. Mas está na Velado, né? estrutura. Nem sabe que ela tem esse preconceito. Por isso que a gente tem que parar, pensar um pouquinho, como que eu ia receber essa frase? E às vezes a pessoa fala assim, eu não ia ligar tanto. Tá tudo bem se não ligar, mas então pensa um pouquinho, como que o outro vai receber? A gente tem que ter empatia, né? Porque é um big de um preconceito quando a gente mascara, né? Que nem, ela é linda de rosto, quer dizer, o corpo dela nem é tão bonito assim. E, gente, o que é ser bonito e o que é ser feio? Gente, Tá difícil o padrão, né? A gente tem que sair fora desse padrão. Acho que assim, todo corpo é bonito, tudo é belo, gente, né? Foi Deus que deu, não é? E eu gosto de pensar assim, às vezes vem uma mulher lá no consultório com estria e pega e faz assim, Petra, mas isso daqui eu não consigo mais me reconhecer. Pô, mas tem como você ter um filho e não ficar com marca nenhuma no rosto? Tá, vamos deixar um pouco de lado essas pessoas que têm muito dinheiro, que pagam tratamentos caríssimos, às vezes vive disso, né? Na vida real não é isso que existe, não. E Petra, eu né? vou dizer mais, existe também todo um contexto para blindar certas coisas, até mulheres com mais dinheiro e tal, quando estão às vezes em fotos ou em lugares e tal, mostram que não é tudo aquilo lá, não, né? Então... É que a gente tem um padrão estabelecido pelo cinema, pela indústria cinematográfica. Inatingível que esse padrão, então, digamos. você pega lá, você está com o aplicativo, passando lá o seu feed do aplicativo, tem aquele aplicativo de exercício físico, né? Aparece um cara lá com a barriga trincada, todo dividido, e a promessa de que se você baixar o aplicativo, você vai ficar daquele jeito. Não vai ficar nunca, né? Porque tem muitas coisas envolvidas ali. Então, quando você coloca assim, ela é bonita, ela é feia... Baseado em quê? Qual é o padrão que você está usando? E as pessoas começam a se frustrar muito, né? Porque vê coisa que é muito difícil de conseguir atingir de verdade, né? E aí isso vai mexer com a autoestima da pessoa, né? Com a força de vida dela, de conseguir estar num relacionamento, de conseguir um emprego, relacionamento eu tô falando de namoro, marido e mulher, mas às vezes de amigos mesmo. Social, né? A pessoa se acha tão feia, tão pra baixo, tão esquisitinha, né? Que dá, não, aquela pessoa não pode ser minha amiga, né? E as pessoas também, elas subestimam o poder das palavras, né? Sim. De como essa palavra pode chegar na vida do outro e o impacto que essa palavra pode ter. Tem um conceito muito interessante para que você entenda essa questão do preconceito estrutural. É mais ou menos assim, você ganhou um copo. O que você pode colocar água, ou refrigerante, ou suco, ou o que você queira colocar dentro desse copo. Mas o copo já foi dado para você. Então, ou seja, aquilo que a sua família viveu, aquilo que você ouviu dos seus pais, do outro, é o copo, acabou, é isso. Né? A sua mãe não gostava de pessoas gordas. Então, todo momento ela fala do seu peso, do peso do vizinho, do peso do outro, esse é o copo. Agora, eu posso colocar o que aqui dentro? Mais ofensas, mais dificuldades, eu posso colocar uma água, uma coisa que dá uma leveza e posso lidar com isso de uma forma diferente. Eu vou dizer mais, eu fui muito gordinho e fui muito magro. Então eu já tive todos os apelidos. Todos os processos. Só que, um exemplo, a minha mãe, que me ama por demais, eu cheguei em casa, mãe, primeira vez que me chamaram de gordo, né? Era muito gordo mesmo, gordão. Aí o exemplo assim, isso é normal, né? Aí o que acontece? Você vê o quanto está arraigado, minha mãe me ama de verdade. Tem uma pessoa que me ama, minha mãe e meu pai, achando normal. Não vai ter apelido, depois vai indo. Eu não sei se ela quis me acalmar, a forma errônea, mas está tão estruturado de que a gente tem que aceitar esse tipo de coisa, que eu tenho que ter um apelido de... Eu já fui cabeludo, né? De cabeludo. Até ficou um bonitinho que era cabelo. Na época, tudo bem, cabelo é normal, né? Mas aí eu tive de seco. Na época que eu fiquei perto dos 13 anos, você espicha os braços, não confere com o corpo e tal. Né? A minha mãe levou fazer uns exames, o que está acontecendo com esse menino? E aí veio outro apelido novamente. Então, assim, ó, todo mundo é taxado. A gente viu aqui, né? Então, todo mundo é taxado. Então, tome cuidado aí, com certeza. E para mim não ser taxado, também vamos à próxima placa, senão minha diretora vai me taxar por aqui. Combinando já com a camisa dele, rosa, pode virar. Aí, pastor, tem tudo a ver, pastor. Pois Tudo a ver. sem preconceito. Sem preconceito. Não. Então, vamos lá. A frase é a seguinte. Para uma mulher, você faz isso muito bem aqui, ó, nessa câmera aqui. Para uma mulher, você faz isso muito bem. Ou seja, ele está dizendo que normalmente as mulheres não fazem determinada coisa muito bem. E isso
já está provado que o cérebro tem inteligência para homens e mulheres. Dificilmente vai ter um negócio assim, a mulher não faz isso tão bem quanto o homem, né, doutora? As pessoas falam assim, nossa, mas eu não acredito que era uma mulher naquele cargo. Como assim? As mulheres podem tudo, é um preconceito também. E os homens, rola essa piada, assim, quando tem uma mulher como chefe, mas é ela, né? Não vou obedecer tanto. Né? E a mulher acaba que vira agressiva, né? Ela precisa usar a força masculina, vamos dizer assim, um lado masculino dela, para ela conseguir que os subordinados, né? A respeitem. Esses dias eu estava vindo de um compromisso, aí sentei lá no banco do avião e tal, e aí na hora do comandante dar as instruções, lá os recados, aí a chefe de cabine disse, aqui a equipe da comandante tal e da, sei lá, subcomandante. Enfim. Eram 2 mulheres comandando o avião, e eu ouvi o burburinho assim, o pessoal falando e tal. 2 mulheres pilotando 2 mulheres pilotando o avião. Infelizmente, eu já fiz esse comentário. Foi? Já. Você está se confessando? Não, estou falando sério. Em alguns pontos, assim, ó, tipo trânsito, a gente tem que parar e achar que isso é piada engraçada. E outra, vou dizer para vocês, esses preconceitos, assim, ó, é difícil de escolar. Você tem que parar, porque, um exemplo, eu tenho um filho de 5 anos. Senão você acaba colocando na próxima geração. Você passa adiante, Entendeu? Você está tão acostumado a brincar e tal. Existem brincadeiras, óbvio, mas existe o preconceito. E você tem que cuidar para não se cobrir com a brincadeira achando que vai aliviar o preconceito. Então, isso aqui cuide com as tendências. Está arraigado na nossa cultura e a gente tem que admitir. E tem que descolar, porque senão você vai passar para um filho. Né? Esse é o ponto. Eu acho que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui é muito bom para que a gente possa despertar, né? Porque às vezes a gente fala isso, está tão acostumado com a brincadeira que a gente pensa que não é mais preconceito, mas continua sendo preconceito, mesmo brincando. Agora, essa próxima placa aí já ouvi bastante, hein? Vira aí. Você ouviu já, Carol? Mas então, vamos mostrar ela aí para 3? Muito. Olha aqui, ó. Nossa, que beleza exótica. Que beleza exótica. Carol, deu seu testemunho aí, Caramba, Carol. que traços. Nossa, mas você é negro, mas tem uns traços, né? Que traço que é esse? Mas tem um traço de branco, né? Falei, deixa eu só voltar, vou olhar no espelho, eu já vou voltar aqui. Aí você começa, a Carol é arriada, menino, ela é capaz de fazer assim. Isso, essa sou eu. Me diga onde, então a pessoa sai. Você já fica constrangida. A pessoa não sabe se ela chora junto, se ela ri. Se enfia num buraco. Essa coisa da beleza exótica, né? Nossa, você é negra, mas é bonita, né? Aquela coisa. Meu Deus! Derruba a mesa aqui. Você coloca a partícula adversativa mais, é como assim, ó. É negra, então as negras são feias. Mas você é bonita, né? Nossa, você é uma negra bonita. E né? agora o seguinte, até, não fazendo conotação, não que eu acompanhe, né? Mas agora teve um concurso de beleza, né, a nível mundial e tal, que esse tipo de comentário deve pairar. Mas rolou deve demais, pairar. rolou Só demais. para esse concurso a nível mundial, né, elegeu uma negra, né? Aí o pessoal disse, realmente, rapaz... Uma mulher mais bonita do universo, né? e tal. Exatamente. E aí deve pairar esse tipo de comentário justamente nessa escala de preconceito, com aquele degradê que negra bonita. Não, que mulher bonita. Ela é uma mulher, logo bonita, tá tudo bem. Né? Se ela é negra, se ela é branca, se ela é japonesa. Até porque, com uma mulher branca, ninguém fala, que branca bonita. Que branca bonita, pois fala, né? Exatamente. Então, esse é um comentário realmente muito preconceituoso. Logo une a raça, a cor da pessoa... com a questão de... Nossa, que árabe bonita. Que japonesa bonita. Você já ouviu falar isso? Se você fala que gaúcho legal, é até justificável, né? Porque... ainda mais sendo gaúcho. E aí já vem nessa outra placa aqui, ó. Esse comentário aí do pastor já vem nessa outra placa aqui, ó. Ah, que sotaque engraçado, hein? Barbaridade, aquele eu negócio gosto do fruderangacusco engraçado, né? E a gente estava comentando, mas é realidade mesmo que no estado de São Paulo, principalmente na capital e cidades próximas ali, metropolitanas, se uma pessoa é do Nordeste, do Norte, ela tem dificuldade. Na hora de fazer uma entrevista de emprego, não adianta falar que não. Tem dificuldade. Tem muita dificuldade, né? Tem um preconceito. Vira motivo de chacota, Vira. né? Ai, não, aquele ali é baiano, preguiçoso, não contrata, não. Né? E, gente, não é verdade, né? E humorista, você quer ver que detona de fazer humor aqui na região do estado de São Paulo, se você tiver um sotaque, pronto, já está metade já garantido para você. Ou seja, tem um problema em relação a essa situação. Tem um problema, porque
como que essas pessoas, o baiano, por exemplo, como que ele se sente quando ele vai fazer uma entrevista? Ele sabe que a pessoa que está entrevistando tem esse pensamento, por mais que seja uma piada. Gente, não é piada de péssimo gosto, não é? E tem a questão, a gente estava falando também, um pouquinho antes, a questão na hora da entrevista de emprego também, né? O preconceito já que está escondido, né? Quando as pessoas falam currículo com foto. Para que precisa de foto? Tá lá toda a especificação, né, aqui do meu profissionalismo e tal, tem que colocar a foto. Não tem foto e eu já trabalhei em RH. Na empresa que eu trabalhava não tinha essa política, mas a gente sabe, né, que rola aquelas conversas, né? Eu já ouvi casos de lugares que se não mandasse a foto não podia participar do processo seletivo. Gente, como assim, né? Já estamos aí quase em 2020 e a gente ainda escuta falar essas coisas. Ou seja, sua aparência é importante. Mas aí pode ser quem diga assim, mas é que vai trabalhar em tal área, então precisa ser bonito. Mas o que é ser bonito para quem está olhando o seu currículo? Vai trabalhar em TV. Como é que eu cheguei até aqui com esse rosto? Não tem. Imagina se tivesse que mandar foto. Se você mandasse a foto, não tem nada a ver, tá aí, eu tô aqui. Não tem nada a ver. Eu também Agora, não sei, se fosse talento, também não sei porque eu tô aqui também. Tem Deixa coisa eu dar que é para pela vocês graça. um bom testemunho dessa questão do sotaque, né? Eu sou do Ceará. Sim. E a gente foi trabalhar em 2012 em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado muito alemão, né? O pessoal algumas regiões são mais germânicas. São bem germânicas. E a gente chegou lá, eu e minha esposa, foi muito bem recebido. Um abraço pro pessoal de Santa Catarina. Nunca sofremos nenhum tipo de preconceito assim aberto. O pessoal dizia assim, fala diferente, beleza, mas a gente foi muito aceito. Então, é assim que devem viver as pessoas, né? Você fala diferente do outro, beleza, fala diferente, ponto final. Não tem um que é melhor que o outro, não tem um que é pior que o outro. Uma história que eu acho bem legal também. Mas então você vai segurar essa história, porque nós estamos o quê? Sensacionalistas. Quer saber a história que a Petra vai contar? É uma história muito importante. Calma. Inclusive, falta ainda uma placa para ser virada, hein? Se eu fosse você, eu não saía daí. Chegou o Uber, cancela. Cancela agora o aplicativo. Não, segura aí. Nada disso. A água do chazinho lá, de erva doce, já tá borbulhando? Desliga. Desliga, segura firme. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Segura. Muito bem, estamos de volta no Entre Família. Agora você já está fazendo aquela análise que você achava, olha, é verdade, aquela frase eu falo, tem que parar de falar, alguns preconceitos aí instaurados nessa questão estrutural. E a gente vai ajudar você e vai se ajudar nessa tarde. Inclusive, tinha uma história que foi... Nós terminamos aí o último bloco e se você acompanhou com a gente, tem aqui uma história sensacional que será contada agora pela nossa psicóloga. Agora o preconceito quer sair. Saia de de chinelo, sem maquiagem, assim, descabelada. E já não pode gastar. Né? Já não pode gastar dependendo da loja. As pessoas não tratam bem, né? Já tem aquele preconceito de achar que não tem dinheiro. Tá doente. Nossa, essa pessoa não vai saber usar esse estilo de roupa, não. Porque no meu caso, eles têm sempre certeza. Se eu tô arrumada ou desarrumada, tem sempre a certeza de que eu não tenho dinheiro. Então... eu nem posso falar que é um preconceito. Mas, Carol... Quem sabe seja uma realidade. Mas alguém já chegou a falar pra você, assim, alguma coisa de maneira direta, assim, ou você percebe? Não, sabe por que não? Porque eu sou muito grande, né? Eu acho que é isso. Não, essa é a realidade. Ninguém nunca chegou e... oprimiu ou veio direto, né? Eu acho que tem essa coisa muito do preconceito velado. A gente vai, né, colocando ali no banho-maria, né? Só umas frasezinhas de vez em quando e tal. A gente vai aprendendo a lidar. E é muito legal. Eu tenho algumas amigas que trabalhavam em shopping e elas contavam assim, nossa, olhei para aquela pessoa ali, não dava nada. Aí fala assim, passa a vez, né? Passei a vez. E daí fecha uma venda gigantesca. Ei, gosta, hein? Gosto que isso acontece. Não, e outra, na minha cidade, inclusive, tinha um pessoal daquela cultura familiar, agricultura familiar, com certeza iam para a cidade e tinha algumas empresas que chegavam, né? E rotulavam a pessoa. Isso era justamente aquelas pessoas que giravam a economia, que a pessoa não chegava ali e analisava a pessoa. Né? Simples. Simples. E eu acho que nós temos que ter essa simplicidade. Agrícola. Aí as pessoas que chegavam logo, né, perdiam venda, e claro,
perdiam muita coisa, né? Porque a venda é só uma consequência do próprio preconceito ali, mas perdiam de Perdi a saber oportunidade de respeitar o outro também. Esse é o Exatamente, esse essa é- questão. Então, a pessoa que é preconceituosa, ela já perde automaticamente, né? Por exemplo, nós tivemos aqui nessa semana, e por isso, e assim eu já vou virando essa última placa aqui, nessa semana não, nessa temporada aqui do Entre Família, eu digo temporada porque ano que vem tem mais, né? Vivemos só a primeira temporada. Alguns deficientes físicos, e uma delas, por exemplo, fazia, como aquele, não é um esporte, gente, que vai lá na academia e sobe, vira pneu, Crossfit. crossfit, né? Então, eu Eu tô imagino... acompanhando ela no Instagram, tô acompanhando ela. né? Mas Aham. é de acompanhar mesmo. Pra onde? É na 2 aqui que mostra? Olha só essa frase de agora aqui, ó, na 3. Nossa, mas você nem parece deficiente. E ela falava assim, porque ela tinha uma perna só, né? Ela tem uma perna só. E ela faz tudo, ela vive, entendeu? Vive, ela faz crossfit, ela anda, ela vai para um lado, vai para o outro, cuidando do bebê, teve bebê e tal, não sei o quê. E as pessoas, nossa, mas você só tem uma perna. Essa é a Aquela questão ideia, do preconceito mesmo, né? É um conceito antecipado de Como que será quem que tem uma alguma pessoa com uma- deficiência acabou a vida, Não, né? A pronto. pessoa não vai fazer mais nada. Eu não tomei uma pratica surra aqui, esporte, pastor. tá? Tomei uma Foi? surra na bocha aqui. Foi Na mesmo. bocha olímpica. Foi, nossa. Tomei uma foi surra aqui. difícil. Atletas paralímpicos aqui. NTplay.com. Foi o primeiro link do programa, foi uma surra na bocha que eu tomei. Não foi Foi uma legal, bochada. não. Mas E em casa quem foi ele uma colocou bochada. nessa situação foi a Carol. Carol, Patrícia Não, Piper, não, sabe é. o povo aqui? Sempre que Porque tem uma dinâmica, que tem um negócio, o Cris vai cair. O Cris vai tomar uma surra na bocha, e foi. E aí eu fiz um ponto no final, não filmaram. Cadeirantes, ele- Não filmaram. Ele fez com cadeirantes e aí quando ele fez o ponto, mentira, não Acabou. fez. O ponto. Não, eu fiz um pontão, assim, que ia virar a jogada pra cortar a câmera. Que preconceito, viu? Vou te contar. E agora o nosso time aumentou, Carol. Aumentou. É verdade, um locutor E da você Rede que Novo vai Tempo. apresentar de, de voz para voz. A gente não se conhece, Não. mas nas ondas da rádio a nossa amizade cresce. Esse é o jargão de Daniel Mendes, nosso locutor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo bem? Privilégio estar aqui com vocês, hein? Cara, Bom. eu vou sair do programa, não dá Você pra já falar viu que do já lado deu- desse rapaz. Quando ele falou, parece que deu um negócio aqui na minha cadeira. O que que é isso? complicou. O que foi? O que foi, produção, que deu uma balançada aqui na minha cadeira? É isso mesmo? É, a verdade. voz. São as ondas É o da único voz. cara que dá um boa tarde com cara de boa noite. Já boa noite. Mas ele veio aqui contar uma experiência pra gente, né? Hoje o tema é preconceito e você veio aqui falar de alguma coisa que você tenha passado aí em alguma fase da sua vida. Abra o coração. São muitas as experiências, né? Mas ligada ainda ao meu trabalho. Há alguns anos atrás eu fiz um teste numa televisão para apresentar um programa. E era um programa junto com uma outra apresentadora. E quando acabou o teste ali, um dos diretores não percebeu que ainda estava com o que vocês têm Com aí, o né? ponto aqui, né? E ele falou assim, o garoto é bom, pena que é preto. Oi? Né? Então eu era bem Pesado. novo nessa época, todo mundo ouviu, câmeras, a apresentadora que estava comigo, que era uma amiga que se revoltou, queria fazer alguma coisa, e naquele momento eu fiquei realmente, eu já sofri já passei por situações de preconceito, mas aquilo ali me marcou bastante, né? Porque eu estava sendo rotulado, digamos que não adequado, simplesmente pela cor da minha pele. E eu acho que tem um ponto interessante nessa história, porque era um comentário que não era para ser ouvido, né? Exato. Vazou no ponto. Vazou. Então, quantos comentários a gente não ouve, que é a questão Não chega até a do pessoa. preconceito velado, né? E as pessoas não têm noção, né? Mas eu vou explicar para você, tá? Às vezes você tá meio aéreo aí, não tá sabendo o que tá acontecendo. Mas é crime, tá? É crime, você tá falando do seu vizinho, né? Tá colocando ali, ó, algum rótulo nele por ser negro, é racismo, crime de racismo. Depois você procura lá no Google pra você ver que dá cadeia e é feio mesmo. Você acha que nesse Não jogo tem da jeito, vida não. você pode jogar um xadrez aí. É complicado. Não é legal, Não não. é legal, Podemos não. mudar isso aí. Agora, a gente está falando dessa questão, estamos falando das experiências dele, né? E ele vai aqui, com certeza, compartilhar mais sobre esse assunto. Mas qual foi a sua base para receber esse tipo de situação? Ou não? Conforme a vida foi te mandando, pessoas preconceituosas, você foi aprendendo a lidar. E como você lida com isso? Desde criança, meus pais me ensinaram a lidar com isso não com naturalidade, mas eles colocaram em mim o senso de que eu sou normal, né? Porque, infelizmente, alguns amigos que eu tenho, eles crescem no meio parecendo que a gente é anormal. Então, você tem que procurar o seu espaço dentro de um lugar que não é seu. Então, graças aos meus pais, né, a criação que eu tive, ficou muito fácil nesse sentido.
Então, nesse momento, eu vejo que o problema não é comigo. Então, quando eu recebi aquilo, eu falei assim, bom, essa pessoa tem problema. Ela precisa de ajuda. Não sou eu quem precisa de ajuda, é ela que precisa de ajuda. Porque não há nenhum problema comigo, porque pelo simples fato de eu ser negro e ele ser branco. Né? Então, a maneira que eu lido com essa questão é observar. É claro, você fica triste, não tem como você não ficar triste, porque é uma realidade que, para muitos falam, não existe preconceito. Existe sim. Claro que sim. Né? Isso aí foi uma das situações que eu já vivi e vivo ainda. Questões que a gente vai observando, né, pelo próprio cenário que se tem, da vida, da parte comercial, daquilo que é imposto pela grande mídia, de uma forma geral, daquilo que a gente vê nas ruas. Quando você chega num shopping e você observa que no shopping, não sei se alguém já percebeu, que raramente você encontra um atendente negro dentro de um shopping. Né? Então, assim, como minha formação também, eu sou publicitário, então foi uma coisa que quando na faculdade eu questionava bastante, até descobrir que, né, que o negro não seria muito bem visto para fazer o tipo de atendimento, ou seja, poderia espantar o cliente e a loja ter algum tipo de prejuízo, porque é a visão, não do dono da loja, mas é a visão do mundo como se coloca, do país como um todo. Então, isso eu observo que a forma que eu lido com isso é ver que o problema não está em mim. Está em quem observa algum tipo de problema pelo simples fato de eu ter a cor negra. Agora, uma coisa que a gente... Pode, pastor, pode. Aqui, o que o Daniel falou me chamou muita atenção, né? O problema não está comigo, o problema está com a pessoa lá. Doutora, essa atitude que você tem diante do preconceito que você sofre é bastante importante, né? Porque você pode se vitimizar ou você pode pegar aquilo como um degrau, enfim, como uma plataforma sobre a qual você vai crescer ainda. Né? Sim, a pessoa pode ficar bem pequenininha e se esconder do mundo, né? E nem descobrir quais são as potências que ela tem. Ou ela pode falar, eu vou passar por isso, eu sou bom, eu sou boa. E todo mundo vai enxergar o quanto eu sou bom nisso. Mas isso que você estava falando, Daniel, essa semana, teve um post de um banco, de um processo seletivo de trainee, e me tocou muito. Eram 120 ou 121 pessoas que passaram nesse processo. Aí estava assim, encontre o erro. Aí você vê todo mundo assim, feliz, nenhum negro. E aí, você vai vendo os comentários, né? Aí as pessoas falam, não tem nenhum erro, né? Como se fosse uma coisa normal, né? E não é. Os negros precisam estar nesses lugares, né? E aí o preconceito velado mais uma vez, que nem as pessoas enxergam isso. Interessante é a forma como ele diz, como eu enxergo. Eu já falei aqui outras vezes as experiências, né, de como meu avô falava pra gente, né, como a gente deveria se portar, mas eu lembro sempre de uma frase que a minha irmã dizia, ela dizia assim, gente, como deve ser difícil ser preconceituoso nesse mundo, porque o Brasil é muito misturado, né? Aí você tá lá, você tá vivendo sua vida de preconceito, tô lá, tô vivendo minha vida, respirando tranquilo, daqui a pouco senta um preto aqui, já dá um... Meu Deus, já incomodou a pessoa. Tô andando, esbarra um outro preto. E tem preto pra tudo quanto é canto, gente. Não, e outra, a pessoa deve sofrer isso que eu ia falar, porque é o seguinte, absurdo. assim, ó, falando de publicidade, a gente sabe que a maior população brasileira... Mais de 50% então, do Brasil. Então quer dizer o seguinte, se você fosse falar assim, ó, qual é a cor do Brasil? Colorido. Mas a maior quantidade que tem são de negros. Se for ver a população fora da África, a concentração da Bahia, por exemplo, vai ser preconceito. Tem mais pretos na Bahia do que na África. Me perdoe, eu não quero também ser indelicado com quem mas assim, é uma plena burrice matemática, você, né? E um exemplo, como você, como preconceituoso, eu fico pensando até aqui, a nossa psicóloga, né? Você passar isso para um filho, que tristeza é isso, você já tem isso arraigado e criar um filho nesse universo e tal. E já, agora inclusive a gente vai para o intervalo, mas já eu quero perguntar. O Daniel é pai, né? Eu quero saber como é que ele lida, né? Porque o Daniel é uma pessoa muito resolvida, assim como a Carol é muito resolvida, porque ele teve uma rede de apoio. Só que acontece, a criança, apesar de ser branca, preta, azul e tal, ela é uma criança. Então, se ela não tiver uma rede de apoio para estruturar o Daniel, como ele foi pelo pai, pela Carol, de ver essa perspectiva, que a Carol brinca com tudo, leva, resolve e tal. E quando não tem essa blindagem? Né? Como um adolescente que sofreu isso, as consequências de você que acha que não é preconceituoso, para você acha que a gente está exagerando com as frases que você viu no bloco anterior, é sério. Você tem que acordar e aí, inclusive, tirar essa venda que você tem e encarar, né? O Brasil, lá em casa, todo mundo um é índio, ou a minha irmã mais morena, gente, um de olho azul. É uma mistura. Você viu minha família, tá? O cara que vai ser preconceituoso comigo na rua,
Ele me avalia, né? vai Com uma sofrer, clara, você vai brinca com um sofrer, palmitinho é. aqui na rua, não sabe que em casa tem um índio. Olha o Brasil que você vive, acorda, gente. Me retrato sempre que acho que fiz algo que possa ser encarado como preconceito. Esse tema é um conceito de tempos atuais, esse tema é um conceito de tempos atuais e muitas pessoas deixam de crescer, amadurecer e até mesmo de aprender a encarar suas emoções, porque atribuições de liberdade de brincar ou saber lidar com o diferente se confundem com preconceito, racismo e bullying. Não, e a Kátia, ela foi numa linha do UFC, ela deu um golpe Ela certeiro. deu um golpe certeiro. Né? Mas a Parabéns, linha é Kátia. muito tênue mesmo entre isso aqui é preconceito, isso aqui é brincar. Como que você sabe se você está brincando? Não é só se o outro riu, não, né? O problema todo é o apoio de grupo. Sabe o que acontece? Eu, às vezes, entro numa linha de preconceito porque aceito em tal grupo. Efeito manada. Efeito manada. Efeito manada. Vai com os outros, o que acontece? Gente, olha, às vezes o grupo todo está fazendo algo errado. A cultura está estagnada nessa questão estrutural das próprias, algumas políticas internas de alguns conceitos estão erradas. Está aqui a nossa psicóloga colocando que um processo seletivo as pessoas falam, encontre o erro, não tem erro algum. Então, querendo ou não, é um véu que cobre, né, o olhar. Eu acho que esse é o ponto, né? Agora, fala-se muito dessa questão de, mas está tudo muito mimimi, tudo é bullying, tudo é preconceito. Tudo é bullying, tudo é preconceito, você acha que não existe mesmo? Como é que a gente entende a diferença entre estou brincando com você, isso aqui é um preconceito, isso aqui é um bullying? Difícil de diferenciar isso, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter um pouquinho de empatia. Se a gente sentir que vai incomodar um pinguinho, se pergunta, pra que lá, fazer né? isso? Pra Pra que eu preciso disso, né? Fala uma coisa boa pra pessoa. Pra que precisa falar coisa ruim? Então, eu acho que a gente não precisa nem ficar diferenciando o que é o bullying, do preconceito. A gente tem que pensar, vai magoar um pouquinho? Pra que fazer? Né? É claro que tem algumas coisas que, quando fica ali o tempo todo, uma criança, por exemplo, na escola, vira um processo de bullying mesmo. Mas se a pessoa passa pelo preconceito, vamos ver, o bullying todos os dias, escutando alguma coisa, vai doer. Mas se ela escuta uma piada um dia na escola, que tem a ver com a cor de pele, com o cabelo, com o jeito de se vestir, machuca. Então, para quê? Eu me lembro quando eu estudei no ensino médio, eu era bolsista de uma escola que era, assim, uma das mais caras da cidade. E eu tinha bolsa 100%. E eu me lembro que naquelas festas de 15 anos, sabe? Todo mundo era convidado, menos os bolsistas. E, assim, para eles era normal. Só que pra gente, pra nós, doía muito. É um preconceito. É uma forma de preconceito social. Assim, eram só os bolsistas que não eram chamados. Então, a gente tem que pensar, para que fazer isso, né? Eu me lembro, assim, certinho da pessoa entregando o convite para todo mundo e pulava. E não tinha uma placa assim, olha, esses aqui são bolsistas, mas dava para ver, a gente não tinha um tênis de R$1.000, R$800. Petra, eu queria compartilhar um lado bom, né? Um lado bom, um exemplo. Eu fui para uma intersérie de vôlei do colégio e eu não tinha condições de comprar bermuda, porque joga-se vôlei de que forma, né? E eu dentro da escola, aquele time, todo mundo querendo ir para excursão e tal, e eu tentando dizer que eu estava com o braço doído e tal, e eu fui, mesmo sem ter a bermuda, no ônibus. Pensa a atenção de um adolescente que tinha que dizer na frente de todo mundo, eu não tenho. E quando eu abri o jogo perto da professora, tinha um amigo meu que ouviu essa frase. E eu não tinha condições, eu exigi do meu pai de que forma, meu pai estava querendo colocar comida em casa. E o que acontece? Todo mundo se uniu. Tá certo que eu joguei com a bermuda apertadinha. Aqui, ó. Sabe aquela que dói na virilha? Então, aquela bermudinha que eu tava. Ganhamos a intersérie lá. Todo mundo... Gente, aquela turma me fez sentir parte de algo. Né? Então, para você que é preconceituoso, eu me senti parte. As pessoas só querem, como o Daniel falou, todo mundo é normal. Anormal é esse sentimento de exclusão das pessoas, né? E, Cris, quem sabe uma atitude diferente da professora, né? Sim. Também se posicionar diante dessa situação. Ou tá vendo que ele está constrangido, então sala. Porque a professora, ela tem essa capacidade de unir, né? Eu sei que é muito complicado. Imagina, você exigir do professor que ele preste atenção
atenção em cada aluno que está passando algum problema. Hoje é muito complicado. O número de alunos por sala de aula é absurdo, né? Mas o papel dessa professora também faz a diferença, né? De como ela se comporta, se porta e também, muitas vezes, que pode estar com preconceito, né? Porque somos seres humanos, independente da profissão que você escolheu para a sua vida. Isso também tem esse impacto de perpetuar aí na sala de aula, de ampliar esse preconceito na sala de aula e na escola, que eu acredito que seja o pau. Eu não sei você, como é que foi a sua fase escolar, mas eu acho que a escola é o palco dos preconceitos, porque você sai do seio da família, que é aquela proteção, todos são iguais a você tá tudo bem. Quando chega lá na escola, tem as diferenças, tem as guerras, as brigas. Mas o interessante dessa história é que, assim, o preconceito vem de casa. A criança não nasce com preconceito. Eu passei por essa situação, mas eu me lembro de algumas pessoas que sentavam perto que ficaram, assim... Chocadas. Chocadas. Como assim? E não foram. E aí, foram algumas festas, né? E aí, algumas nós não recebemos e outras a gente recebeu. E foi legal, sabe? Então, assim, depende de como que é tratado isso dentro de casa, né? Já tem de caso também de paciente chegar me contando que o filho passou por um preconceito, uma filha negra, e ela foi até a direção e não houve posicionamento da direção, assim, a direção ficou meio neutra. Será que é? Será que não é? E aí essa pessoa bateu o pé e falou, não, a gente vai chamar a mãe. Ah, não, mas são só crianças, era mais ou menos 4, 5 anos de idade. Não, mas é só criança. Ela falou, não, é só criança, mas foi a minha filha que escutou, então eu vou chamar. E aí chamou os responsáveis, só que a mãe não queria que a filha pedisse se retratasse. Desculpa. Então, e aí a gente entende a criança. Já se né? sabe, Porque daí tá tudo casa, tranquilo. Porque uma criança de 4 anos, obviamente, está na fase de esponja, ela absorveu do background que ela vive, né? Agora, falando de criança, a gente mencionou o filho do Daniel no outro bloco, né? Daniel, como é que você trata com o seu filho para que ele consiga lidar com o preconceito que ele vai sofrer e para que ele não seja preconceituoso também? Você já tem alguma técnica que você usa aí na educação? É bem difícil, né? É uma situação, como eu cresci, assim como eu vi a doutora falando aqui, minha mãe é professora e onde ela dava aula eu não pagava. Então eu estudei em algumas escolas muito boas também, né? Não por condição, mas por essa situação que tinha. E durante algum tempo eu fui o único negro. Tem até uma série aí com o nome de alguns dos nossos amigos aqui, numa série famosa americana, né? E todo mundo odeia o apresentador. Eu o apresentador. Então, eu me vi muito nessa situação porque algumas histórias que são retratadas ali até com humor, eu vivi aquilo e realmente assim, tem esses dois lados. Algumas pessoas que me indicam levar pelo lado do humor, né, que leva pelo humor, leva na brincadeira, e outros que falam, não, isso aí é coisa séria. Então, com o meu filho, com meus filhos, eu tento tratar assim como meus pais fizeram. Você é normal. Não tem problema nenhum com você, o problema está na outra pessoa. Só que a própria sociedade, isso às vezes até na própria escola, no curso que faz, a sociedade coloca assim, para mim foi sempre assim, eu tinha que ser sempre melhor do que o outro que é igual a mim, para eu ter algum tipo de chance. Porque se eu fosse só apenas igual a ele, bom, tão quanto, ele seria melhor do que eu, porque ele já tem a vantagem de ser branco. Ou seja, é muito complicado, porque em casa eu lido dessa forma. Eu trato com normalidade com meus filhos, só que eu não crio o filho para dentro de casa, eu crio o filho para o mundo. E o mundo trata de forma diferenciada. Então, assim, o que a gente tenta fazer é tratar essa questão como normal e fazer com que eles também repliquem isso para aquelas pessoas que estão passando ou têm esse tipo de pensamento. Então, eu faço isso, né? Colocar na mente deles que vocês vão lidar, isso é real, vai acontecer, né? Preparem-se para isso, mas não se abalem por isso. Né, tratem com normalidade e tentem replicar para que essas pessoas consigam enxergar essa normalidade assim como você é.